Vamos lá, mais uma live. Boa noite, Instagram. Vamos para mais uma live hoje sobre previsões para 2021 e onde investir o seu dinheiro. Previsões da economia, claro. Olá, Marcos, bem-vindo. Obrigada pela presença. Se puder me mandar uns coraçõezinhos, eu te agradeço. Se você está assistindo essa live gravada, passa aqui alguns minutinhos que eu vou aguardar o pessoal entrar. Deixa eu ver se hoje eu consigo achar o título como me ensinaram. Deixa eu ver comentário. Eu acho que essa função de colocar o nome da live ou afixar um comentário não está disponível para mim. Oi, Heitor, bem-vindo! Porque há algum tempo eu conseguia colocar aqui o tema da live e fixar esse comentário. Quando surgiu essa função, né? Mais ou menos no meio do ano. Depois do meio do ano, essa função... agora, há pouco tempo, essa função parece que sumiu aqui pra mim. Ops, inverti a câmera errada. E eu não consigo mais colocar. Hoje eu estava aprendendo aqui que é um método novo. Olá, Regina, bem-vinda. Que é buscando no título. Mas ele não está disponível para mim, ao que parece. Porque eu não consigo colocar mesmo, nem como título, nem como comentário. Então, não teremos o título da live fixado, mas eu vou falar ele aqui agora para facilitar e a gente vai falando sobre isso ao longo da live inteira. Então, todo mundo que estiver chegando depois vai ver que essa live se trata sobre previsões da economia para 2021 e onde investir o seu rico dinheirinho com esse novo cenário que se apresenta aí. Olá, Luísa, bem-vinda! Bom, deixa eu fazer então uma pergunta aqui pra gente começar a live. Hoje eu tô num cenário novo, né? Na verdade, eu estou sem cenário hoje, porque eu não estou na minha casa. Então, vou começar fazendo uma pergunta. Quem aqui participou lá do teste nos stories hoje, me fala. A Luísa, eu já sei que ela já me falou, mas se quiser fazer algum comentário aí também, é bem-vinda. Depois eu faço essa pergunta ao longo da live de novo para ver se mais alguém que entrou colocou lá. A última vez que eu vi já tinham algumas participações, ninguém tinha acertado todas as previsões, mas tinha uma das pessoas tinha dado quase todas as respostas certas. É alguém muito bem informado sobre as previsões para 2021. Bem, vamos lá então. Primeira coisa que eu queria pontuar aqui antes da gente entrar nas previsões de fato é que essas previsões, né, são feitas por economistas, né, especialistas em macroeconomia, microeconomia, economia mundial, né, porque os países hoje estão extremamente interconectados, né? Então, eventos que acontecem fora do nosso país afetam a nossa economia aqui também. Aliás, eventos que não tem nada a ver com a economia, às vezes nada a ver com política, afetam também, como foi o caso do coronavírus, né? Ano passado. Então, a gente se baseia em previsões de profissionais que estão muito bem pautados, né? Muito bem informados para fazer essas previsões. Essas previsões, elas são bem específicas, porém, elas são previsões, né? Não quer dizer que isso de fato vai acontecer. Ninguém consegue prever o futuro com fidelidade, né? Na economia também não acontece. Então, primeiro, que as previsões feitas agora, no finalzinho desse ano, para 2021, elas consideram assim, o ano de 2021 inteiro, né? Então, às vezes a gente fala sobre uma taxa, por exemplo, uma taxa que vai subir, e aí parece que, então essa taxa vai subir no dia 1º de janeiro, não é isso. Às vezes a taxa vai subindo aos pouquinhos, mas considerando o ano todo de 2021, ela vai alcançar esse patamar.
Segunda coisa importante, essas previsões, elas vão se ajustando ao longo do próprio ano, né? Então, por exemplo, em janeiro de 2020, havia algumas previsões aqui para inflação, para taxa Selic, e ao longo dos meses... Olá, Thiago, bem-vindo! Olá, Rodrigo, bem-vindo! Nossa, quantas pessoas ilustres na minha live! Bem, hoje, deixa eu só recapitular para quem está chegando. A live é sobre previsões da economia para 2021 e onde investir o seu dinheiro nesse cenário. Se tiver mais alguém aí que viu que fez o quiz lá nos stories hoje, coloca aqui para mim. Então, essas previsões, elas em 2020, por exemplo, em janeiro a gente tinha algumas previsões de inflação, de PIB, de taxa Selic, e elas foram sendo alteradas ao longo do ano conforme novos cenários se desenhavam. Então, agora para 2021 é a mesma coisa. A gente tem previsões agora no final do ano para 2021, só que isso pode ir se alterando conforme o ano vai acontecendo. E uma peculiaridade de 2021 é o seguinte, para vocês terem uma ideia, 2020 era um ano considerado assim, bem previsível. E 2021 está sendo considerado um ano extremamente imprevisível. Olha só, né? O tamanho do problema. 2020 era considerado um ano bem previsível e aí aconteceu a pandemia do coronavírus, afetou o mundo inteiro. Nunca se viu uma quarentena global, né? Como aconteceu, então tudo ficou meio que fora do lugar. E agora para 2021, muitas imprevisibilidades são decorrentes da questão da vacina, né? Porque as vacinas estão sendo desenvolvidas, tem aí várias linhas, né, de vacinas sendo desenvolvidas, mas a gente ainda não tem um resultado tão efetivo, né? Nos Estados Unidos já começou a vacinar, alguns outros países já estão um pouco mais adiantados, o Brasil já está com previsão para janeiro, mas ainda é um movimento muito inicial. E a gente não sabe se ela vai segurar mesmo a pandemia, se isso vai fazer com que certas atividades da economia que estavam paradas sejam retomadas, se essas atividades vão ser retomadas de forma rápida, né? Ou se elas vão ser retomadas de forma gradual. Então, por tudo isso, essas previsões estão ainda meio que pisando em ovos, digamos assim. Olá, bem-vinda, quem chegou agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em previsões para o ano seguinte, né, em termos de economia, a gente precisa olhar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Não somente em termos econômicos, mas todas as outras coisas. Então, tem um ponto aí bem importante a destacar, que é a questão das eleições dos Estados Unidos, né? A gente vai ter uma troca de poder, né? Já aconteceu a eleição, a gente vai ter uma mudança aí no poder dos Estados Unidos e, com isso, mudanças na economia são esperadas também, né? Porque cada partido americano tem um determinado viés econômico e isso pode sim afetar. Outra questão aqui no Brasil é em relação à retomada das reformas, né? A gente vinha com uma agenda de reformas que estava tirando o Brasil da recessão, né? E a gente de fato chegou a sair da recessão, né? Tecnicamente, a gente voltou a ter crescimento. Olá, Luzineide, bem-vinda. E só que a gente meio que ficou com isso parado, né? E a gente agora tem uma agenda a ser retomada que a gente não sabe ainda se ela vai realmente entrar na pauta do Congresso para esse ano ou não. Que é a questão de reforma tributária, reforma administrativa, tem vários pontos aí. E isso tudo interfere na economia também, nos humores do mercado, digamos assim. A gente tem também uma situação muito peculiar de uma desigualdade muito grande em termos de setores da economia, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar, a gente teve pessoas que conseguiram se manter trabalhando, conseguiram manter seus empregos durante a quarentena, né? Então, isso foi uma coisa até que segurou muito a Bolsa, né? No início, em março, a Bolsa caiu muito, porque entendia-se que como que o país iria continuar funcionando com esse isolamento imposto. E aí a gente percebeu que não, que dá para seguir com muitos segmentos. Então, isso possibilitou que a partir de abril a Bolsa começasse a se recuperar e ela recuperou fortemente. Aliás, quem começou a investir na Bolsa ali no iniciozinho de abril, com certeza teve um ganho muito grande, porque dali para frente subiu muito. Mas a gente ainda não
recuperou o que os índices que a gente tinha antes da pandemia, né? Lá em dezembro, janeiro, quando a gente estava com o Ibovespa nas máximas históricas. Mas o que acontece? Algumas pessoas continuaram, sim, conseguiram continuar trabalhando de casa, houve uma super adaptação em tempo recorde, só que algumas pessoas não conseguiram, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas. E aí a gente começou a ter uma discrepância muito grande. Alguns setores da economia deram um boom, né? A questão de e-commerces, empresas de tecnologia, principalmente tecnologia em nuvem, essa questão de reuniões online. Algumas empresas tiveram suas ações, viram suas ações se valorizarem muito, no exterior principalmente. Né? Então, assim, elas deram um salto. Já outros setores ainda estão muito afetados. Por exemplo, turismo, né, que é uma área que eu conheço de perto, ainda está completamente paralisado. Então, quem atuava dentro desse segmento de turismo ainda está enfrentando um baque muito grande. Então, essa também é uma situação muito incomum. A gente não está acostumado a ver essa desigualdade tão grande entre esses setores da economia. Né? Tem outras áreas também, por exemplo, a parte de restaurantes, comércio físico também ainda está muito afetado mesmo com a retomada, né, reabertura, mas ainda com sérias restrições e com um público menor mesmo. Então, é importante a gente olhar para isso quando a gente pensa nos nossos investimentos, porque, por exemplo, né, a questão de turismo. A gente tem algumas empresas da área de turismo com ações negociadas em bolsa. Se você tem interesse em investir na bolsa e quer aproveitar o ano de 2021 para pegar alguma ação que vá deslanchar, você precisa pensar nisso, né? Pensar nessa questão. Empresas de turismo estão muito em baixa nesse momento, mas você está vendo uma retomada, pode ser um momento ideal. Ou não, olha, a retomada para turismo vai ser a última, ninguém vai pensar em viajar nem tão cedo. Tem gente que está sem dinheiro, quem está com dinheiro não quer se expor, então isso vai demorar, então não é o ideal para você. Então, ter todos esses... Peraí, desculpa, gente. Oi, Carolina, bem-vinda. Entrou... não é nada não, uma solicitação errada. Então, assim, você ter todos esses cenários em mente é muito importante na hora de você pensar os seus investimentos. Isso eu dei o exemplo de ações da bolsa, né, que é um investimento de renda variável, com risco maior, mas todos os outros investimentos também também variam aí de acordo com esse cenário em que a gente está inserido. Vamos falar então um pouco sobre alguns índices que norteiam a nossa economia aqui, principalmente os investimentos, né? A primeira de todas, nossa queridinha taxa Selic, né? Outro dia na reunião com um cliente de consultoria financeira, a cliente perguntou de novo: Ana, você já me explicou mais de uma vez o que é a taxa Selic, mas assim, eu não consegui entender, não consegui mesmo. Falei, não, tudo bem, é uma coisa complexa, é uma coisa abstrata, vamos lá que eu vou te explicar de novo. E aí expliquei para ela de novo, ela falou, poxa, era isso que eu estava precisando, era só você repetir que eu ia me lembrar. Então, vamos lá, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, ela é uma taxa que é determinada pelo governo, né? Tem um órgão chamado Copom que ele escolhe qual vai ser a taxa Selic, né? Ele determina, olha, a partir de hoje a taxa Selic vai ser 2% ao ano, e aí ela passa a ser de 2%. E como ela é a taxa básica de juros da nossa economia, ela meio que dá um norte para as outras taxas, né? Então, o famoso CDI, que remunera diversos investimentos da renda fixa, né? Você pode ter um CDB atrelado ao CDI, você pode ter uma LCI atrelada ao CDI, fundos de investimento que perseguem metas ali relacionadas ao CDI. Então, o CDI, ele segue a taxa Selic. Então, toda vez que o governo vai lá e altera a taxa Selic, você já liga a anteninha, o CDI vai ser alterado junto. E vai alterando outras taxas de juros na economia. Não quer dizer que, por exemplo, você vai pegar um empréstimo no banco e o banco vai vai cobrar a taxa de juros igual a Selic. Isso não vai acontecer. Mas ela, de alguma forma, influencia as taxas de juros de todo o mercado.
Então, a taxa Selic, ela hoje está em 2% ao ano. É o patamar mais baixo da história do Brasil. É um juros muito baixo mesmo para as nossas... para o que a gente está acostumado, né? Essa taxa até... Olá, bem-vinda. Essa taxa de juros, né, a taxa Selic até 2015, 2014, ela estava lá em 14% ao ano, né? Então, o fato de ela hoje estar em 2% ao ano é uma grande vitória para todos os brasileiros, por mais que os investimentos atrelados a ela acabem rendendo menos. Mas isso tem toda uma outra questão por trás. A taxa Selic baixa, primeiro que ela significa que a inflação está baixa também, e depois que ela ativa os outros setores da nossa economia. Então, ela é positiva, né? Ela faz a economia se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Então, isso é muito bom. A taxa Selic hoje está em 2%. A previsão é que em 2021 essa taxa alcance 3% ao ano, tá? Então, quem participou lá do quiz nos stories hoje, agora, se quiser já voltar lá e refazer, porque a previsão é que ela alcance 3% ao ano. Tá? Essa previsão, na verdade, todos os números que eu vou trazer aqui foram números que eu pensei de previsões de diferentes órgãos, diferentes grupos de economistas, né? Então, um dos órgãos que eu pesquisei foi a OCDE. Essa taxa Selic eu tirei principalmente do Boletim Focus, que é um boletim também divulgado por diversos economistas. Então, a gente tem várias fontes aí dessas informações. Mas a taxa Selic é um dos maiores consensos, que provavelmente ela vai ser aumentada para 3% ao ano, que é um aumento bem discreto, né? Eu sei que é 50% a mais, né? Parece muito, mas para os nossos padrões brasileiros aqui é um aumento bem discreto. Então, tudo vai ficar muito parecido, digamos assim, com esse ano. Desculpa, gente, deixa eu beber uma aguinha. Você tem ideia como é que a taxa Selic influencia os seus investimentos hoje? Se você tiver investimentos atrelados à taxa Selic ou atrelados ao CDI, coloca aqui para mim nos comentários. Eu tenho um CDB ou eu tenho um Tesouro Selic. Coloca aqui para mim pra gente conversar mais sobre isso. Outro índice super importante da nossa economia, não somente para os investimentos, mas para a economia geral, que tem aqui nas previsões, que é a inflação, mais especificamente o IPCA, né? O IPCA é um índice que mede a inflação. Existem outros índices que medem a inflação também, mas o IPCA é o principal deles, digamos assim, é um dos mais utilizados e também é um dos mais utilizados em investimentos. A Carolina colocou, tem o CDB e Tesouro Selic. Então, Tesouro Selic, ano que vem, se a taxa Selic passar para 3% ao ano, Tesouro Selic vai começar a render um pouquinho mais, vai começar a render 3% ao ano também. Maravilha, né? Porque esse ano ele sofreu, tadinho. E CDB, tem muito CDB que é atrelado ao CDI, né? E aí, quando a taxa Selic mexe, o CDI mexe também. Hoje, assim, o mínimo que você deve buscar é um CDB a 100% do CDI, tá? Antigamente a gente tinha muito CDB que pagava 95% do CDI, né, ou menos. Mas hoje em dia, com os juros tão baixos, você precisa buscar CDBs que paguem mais, né? Então, assim, um CDB com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, 100% CDI é o mínimo que você deveria exigir, né? E se for um CDB sem liquidez diária, aí você já pode até buscar com rentabilidades maiores, né? 120% CDI, 140% CDI, principalmente com os prazos mais longos. Então vamos lá, voltando para a inflação, para o IPCA, a previsão para o ano que vem. E aí, assim, essa previsão do IPCA varia muito, tá? De economista para economista. Porque a inflação também é uma coisa muito instável, assim. Se você pega o gráfico da inflação durante um ano, sobe, desce, é o tempo todo bem instável. Então, é uma previsão que não é tão exata quanto a da taxa Selic, por exemplo. Mas eu pesquisei aqui alguns órgãos e cheguei à conclusão de que a gente deve ter uma inflação aí em torno de 3,2% ao longo de 2021.
né? Ou seja, no início do ano, às vezes, ela está um pouquinho mais alta, depois ela cai, no meio do ano ela sobe de novo, cai, isso é normal. Mas ao longo de 2021 inteiro, ela deve chegar em torno de 3,2% ao ano. E isso significa que, em primeiro lugar, se essa inflação de fato ficar controlada desse jeito, ela vai estar dentro da meta do governo, né? O governo tem uma meta para a inflação todo ano. Esse ano a meta era que a inflação ficasse em 4%, né? Ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ano que vem a meta é 3,75%. Se ela realmente ficar em 3,2%, ela vai estar ali ligeiramente abaixo do centro da meta, que está ótimo, né? É isso que a gente quer, que a inflação esteja controlada. A gente não quer que não exista inflação, tá? Porque se não existir inflação, se for o que a gente chama de deflação, aí a gente tem um outro problema na economia. A inflação em si é um movimento natural das moedas, mas que ela fique controlada para a gente não viver também cenários que a gente já viu aqui no Brasil, né, de hiperinflação, que isso é extremamente negativo, principalmente para as camadas mais humildes da sociedade. Então, essa é uma boa notícia para o ano que vem, que a inflação deve se manter aí controlada. Para vocês terem uma ideia, eu chequei hoje de manhã, a inflação até hoje, né, estava em 3,1% ao ano, né, durante o ano de 2020. Sendo que lá no início desse ano, lá em janeiro, a expectativa era que a inflação ficasse em torno de 3,6% ao longo de 2020, né? E aí, com essa confusão toda que teve, no meio do ano, ao longo do ano, né, cada mês era um economista dando uma nova perspectiva da inflação, hora que disparava, hora que caía muito. Mas, enfim, no final das contas, até hoje ela está em 3,1% ao ano, em 2020. Eu acho que ela deve fechar por isso aí mesmo, até porque faltam pouquíssimos dias para o ano acabar, né? Então, vai ficar por aí. PIB. Isso é importante também. Por que é tão importante a gente observar o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, né? Tudo que a gente produz no Brasil. E a gente precisa... O Brasil ainda é um país em desenvolvimento. A gente ainda tem uma renda per capita muito baixa, né? Isso quer dizer que se a gente pegar o salário de todas as pessoas, todos os brasileiros, e dividir pelo número de pessoas que tem no Brasil, né? O número de habitantes, ainda é um valor baixo em comparação a outros países. Então, a gente precisa fazer o Brasil crescer, né? Aumentar o seu PIB. E aí, com isso, a gente também aumenta a renda per capita. Claro que a gente tem muitas questões aqui de desigualdade social, né? Que a gente precisa resolver também, mas fazer o PIB crescer é muito importante. E a gente vem de uma recessão, né? A gente teve uma recessão muito forte, muito longa, que impactou demais, assim, a economia, desemprego muito alto. Então, a gente estava começando a recuperar, né? A sair dessa recessão. E aí veio o ano de 2020 com a pandemia e a gente teve de novo, a gente vai ter um PIB negativo esse ano, né? A expectativa está aí, a gente vai fechar o ano de 2020 com um PIB menos 4,4%, né, em relação a 2019. É uma queda bem grande, assim, não é pouca coisa, mas a OCDE prevê que o PIB mundial, ou seja, considerando todos os países, vai cair 4,2%, né? O PIB mundial vai ficar menos 4,2% ao longo desse ano de 2020. Então, isso significa que, por mais que seja um cenário muito ruim aqui para o Brasil, mas, assim, a gente meio que tá ali alinhado com o restante do mundo. Não foi alguma coisa que a gente fez errado, né? Como na recessão anterior que a gente teve, de fato, assim, outros países cresciam, a gente tinha potencial para ter crescido e a gente teve a recessão por questões internas, né? Problemas nas nossas contas, na parte fiscal do Brasil. E agora, esse ano, não, foi uma questão que permeou diversos países do mundo, a gente ficou tentando se proteger aí. Então, nosso PIB vai cair muito esse ano. Para o ano que vem, nós temos boas notícias. Aí também eu coloquei aqui duas previsões, né, de um até o outro, porque a gente tem algumas previsões diferentes, né, de acordo com diferentes economistas. Então,
Tem gente que está prevendo para o ano de 2021 que o Brasil vai crescer 2,6%, né, em relação a 2020. E alguns economistas chegam a falar em crescimento de até 3,5% em 2021. Então, são números que eu considero positivos, tá? Não só porque é um crescimento, na verdade, assim, não vai nem chegar a recuperar tudo que caiu esse ano, é verdade. Mas a gente ainda é um país que estava saindo de uma recessão, né, que estava começando a aprovar as propostas, as reformas, e as reformas elas começam a dar resultado no curto e médio prazo, mas elas vão dar mais resultados no médio a longo prazo. Então, assim, a gente ainda não tinha esse tempo e já veio essa pandemia. Então, o fato da gente no ano que vem já ter uma perspectiva de PIB positivo é legal. Eu acho que assim, dos males o pior, o melhor, quer dizer. Acho que a gente começa a se recuperar e a gente vai conseguir já sentir isso no nosso dia a dia, né? Pessoas voltando a conseguir emprego, voltando a gerar renda, né? E aí depois disso a gente precisa continuar fazendo o nosso dever de casa para continuar aí crescendo aí esse PIB, porque o Brasil ainda precisa crescer muito o seu PIB, a sua renda per capita. E o Ibovespa, né? O Ibovespa, que também todo mundo quer saber, né? Olha, eu conferi o Ibovespa, o pregão que fechou hoje, né? O último pregão de hoje. Não, desculpa. O pregão de hoje, não é o último do ano. Ele fechou agora à noite em 119.400 pontos, né? O Ibovespa. O Ibovespa é o índice que mede as oscilações da Bolsa de Valores, né? Então, além de subir e cair, que é o que você escuta notícias todo dia praticamente, né? O Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, ele é medido em pontos, né? Então, ele sobe para 11 mil pontos, ele cai para 8 mil pontos, e é assim que ele vai subindo e descendo. Então, a gente no início desse ano, né, ali dezembro de 2019 e janeiro desse ano, a gente tinha alcançado recordes do Ibovespa, né? O Ibovespa passou, esse período todo da recessão aqui no Brasil, o Ibovespa passou andando de lado, né, que a gente chama, ou seja, ele subia, caía, mas no longo prazo ele estava ali retinho, né, porque a economia estava em recessão, então ele não estava conseguindo deslanchar. E aí, com essa questão da aprovação das reformas, o mercado financeiro vendo uma perspectiva positiva para o futuro, ele começou a subir forte, né? Começou a bater recordes. E aí veio a pandemia, ele caiu muito forte também. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em março a gente teve vários circuit breaks, né? Que é isso? Quando a bolsa fecha, né? O índice está caindo tanto e tão rápido que a bolsa fecha, ela para de negociar, né? Você ia vender ações, você ia comprar ações, fechou. Aí ela fica fechada durante algum tempo. Olá, pessoal que está chegando agora, bem-vindos. Depois, se vocês puderem me dizer se vocês participaram do quiz lá nos stories de hoje sobre as previsões para o ano que vem, eu agradeço. Coloca aqui nos comentários para mim. Então, o Ibovespa, ele caiu muito e aí, nos dias de maior queda, a bolsa fechava durante alguns minutos e depois reabria para ver se dava uma acalmada nos ânimos, né? Então, a gente teve isso direto, teve dias de ter 2 circuit breakers no mesmo dia, isso é uma situação bem incomum, assim, já aconteceu outras vezes, não é inédito, mas é bem comum, porque foram quedas muito fortes. Mas depois, a partir de abril, como eu até já mencionei, ele voltou a subir, ele começou a se recuperar. Por causa disso, né, o mercado financeiro entendeu que a quarentena não tinha conseguido paralisar completamente a economia, íamos ter baques, né, como tivemos, mas a gente ia conseguir minimamente botar o nariz para fora da água, e aí ele voltou a subir, só que a gente ainda não alcançou os níveis pré-pandemia. Bem, ele hoje fechou em 119.400 pontos, mais ou menos, e a expectativa para o ano que vem considerando que a gente vai ter uma vacina que vai funcionar, isso vai normalizar os setores da economia que ainda estão muito afetados, considerando algumas políticas governamentais, não somente aqui no Brasil, mas
Estados Unidos com o novo presidente, China, que já tá, né, nem vai ter, a China nem vai chegar a cair o PIB esse ano, mas enfim. Considerando tudo isso, a expectativa é que o Ibovespa, né, a Bolsa Brasileira aqui, suba ao longo de 2021, né? Não é esse gráficozinho lindo que a gente gostaria, né? Mas é aquele gráficozinho, né? Aguenta coração, mas no final das contas é que encerre o ano com uma alta aí e a expectativa. Aí tem também divergências, né, entre alguns economistas, mas que fica aí entre os 125 mil pontos e os 140 mil pontos, né? Eu até ouvi alguns economistas, alguns especialistas projetando uma alta ainda maior para o Ibovespa, mas a grande maioria assim, das fontes que eu pesquisei ficaram aí nesse meio tempo. Desculpa, 140 mil não. Entre 125 mil e 130 mil. Tá? São as previsões, a maior parte das previsões acreditam que o Ibovespa vai subir no ano que vem e vai chegar aí nesses limites. Sendo que ao longo do ano, claro, ele pode subir mais, cair mais, então é sempre renda variável, então a gente sempre tem que aguardar, né? Estar preparado para as variações que vão acontecer. E aonde nós podemos investir diante desse cenário? Bom, em primeiro lugar, na renda fixa, né? Como eu falei, a taxa Selic vai ter uma ligeira alta, né? A expectativa é que ela chegue a 3% ao ano. E a gente está falando de uma inflação aí em torno de 3,2% ao ano. Ou seja, se você investir em títulos que sejam atrelados à taxa Selic, né, ou que sejam, por exemplo, 100% do CDI, o seu dinheiro, na prática, ele vai estar ficando no 0 a 0, digamos assim, tá? Porque ele rende 3%, a inflação vai com 3% do rendimento. Então, você apenas protege ele de perder valor, tá? O que não é negativo, dependendo do seu objetivo. Então, se é um dinheiro que você está investindo para sua reserva de emergência, esse tipo de proteção já é suficiente, tá? Até porque você tem que manter esse dinheiro com liquidez diária para você resgatar a qualquer momento. Então, tá valendo a pena. Agora, se você está buscando ganho real em cima dessas taxas na renda fixa, aí você já pode buscar títulos que estejam atrelados à inflação. Por quê? Nós temos aí diversos tipos de títulos, né? Vou dar um exemplo aqui, um dos mais famosos. O Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele sempre vai render o que der o IPCA mais alguma coisa. Então, isso vai ser positivo, porque ainda que a inflação suba, o Tesouro IPCA+, ele vai subir junto e ainda vai render um pouquinho mais. Ele é sempre IPCA mais 2%, IPCA mais 5%. Aí depende do vencimento de cada título. Então, se você precisa de rentabilidade acima da inflação, você pode buscar esse tipo de título, né, que está atrelado ao IPCA. Além do Tesouro, a gente tem outros títulos de renda fixa que também são atrelados ao IPCA. Então, tem CDBs, tem LCIs, LCAs, tem LCs também, que são letras de crédito, né, para o investidor empresta dinheiro para instituições financeiras. E aí você pode buscar alguma coisa por aí. Existem alguns fundos de investimento que também têm como meta bater índices de inflação, né? Aí geralmente não é o IPCA, eles usam outros índices de inflação. Mas existem alguns fundos de investimento, não são os mais comuns, né? O mais comum é o fundo dizer que quer bater o CDI, mas você pode buscar fundos também que vão tentar bater a inflação, né? Que vão tentar render acima da inflação. E aí, se ele conseguir bater essa meta dele e de fato render acima da inflação, você também vai estar ganhando, vai estar tendo uma rentabilidade real, né? Acima da inflação. Os fundos que tentam bater o CDI também são bons, né? Você pode também buscar. Tem alguns fundos de investimento que a meta deles não é bater o CDI simplesmente, né? Eles, às vezes, têm a meta de superar 110% do CDI, por exemplo. E aí já começa a ficar mais interessante, né? Porque o CDI, ele fica grudadinho com a taxa Selic, então ano que vem, se a taxa Selic subir mesmo para 3%,
CDI vai ficar em torno de 3%. Se você investe num fundo que tenta ficar no mínimo 110% do CDI, isso significa que ele também vai estar ali batendo a inflação, você também vai ter rentabilidade real. Então, é um caminho interessante na renda fixa. Outro investimento que pode fazer sentido para você em 2021, renda variável, né? Por quê? Como a gente está vendo, o cenário de taxa de juros vai se manter parecido com o de 2020, ou seja, a gente vai continuar tendo taxas de juros baixas no Brasil, né? A taxa Selic ficando em 3%, ainda assim é uma taxa baixa para o nosso padrão. Então, isso quer dizer que a renda variável acaba se beneficiando dessa situação, né? Renda variável são investimentos que têm risco maior, né? Que podem variar para cima ou para baixo, né? Isso quer dizer que seu dinheiro pode ganhar ou perder valor, mas no longo prazo ela tende a ganhar e tem um potencial de rendimento muito maior do que a renda fixa. Então, se investir em renda variável faz sentido para você, né? Faz sentido para o seu perfil de investidor, para o seu objetivo, não é para reserva de emergência, tá? Por favor, reserva de emergência tem que ser renda fixa, investimento de baixo risco. Mas se você já está investindo aí para uma aposentadoria, ou para um intercâmbio do seu filho, ou para uma viagem, alguma coisa nesse sentido, você pode tomar um pouco mais de risco e aí sim faz sentido. A renda variável no ano que vem tem potencial para crescer bastante. Então, o Ibovespa é um índice de renda variável, né? Apenas um índice. A gente já tem expectativa de alta nele. Só que existem diversos outros investimentos dentro da renda variável, né? Primeiro, você pode investir em ações separadamente, né? Não seguir o índice Ibovespa. Eu quero investir na ação da empresa X e da empresa Y, né? Porque eu acho que elas vão se valorizar acima do índice. Então, você já vai ter um ganho acima do índice. Ou você pode também buscar fundos de investimentos multimercado ou fundos de renda variável que vão tentar se beneficiar aí dessas altas, né? Tem fundos de investimento de renda variável cuja meta é ficar acima do Ibovespa, né? Da mesma forma como tem fundo de renda fixa e de multimercado que quer bater o CDI, tem fundo de ações que quer bater o Ibovespa. Então, se no ano que vem a expectativa, a previsão é que o Ibovespa vai subir, e você busca um fundo que quer superar essa subida aí do Ibovespa, então você provavelmente, se esse fundo conseguir alcançar a meta dele, você vai ter uma rentabilidade ainda maior do que a do Ibovespa. Então, renda variável para o ano que vem é uma opção interessante para quem tem o perfil mais moderado, mais arrojado e quem já está investindo para outros objetivos além da reserva de emergência. Então, pode ser bem interessante. Outra coisa interessante também dentro da renda variável são os fundos de investimento imobiliários, né? Os famosos FIIs. Por quê? Os FIIs, primeiro eu vou dar uma resumida aqui que é um fundo de investimento imobiliário. É quando você tem diversos investidores aplicando seu dinheiro em um fundo e esse fundo vai lá e compra um prédio, compra salas comerciais, compra apartamentos, compra imóveis. E aí, com isso, ele põe esses imóveis para alugar e o aluguel remunera o fundo que remunera os cotistas, né? Que são os investidores. Esses são os fundos de tijolo, né? Os fundos imobiliários de renda variável. Então, da mesma forma, o investimento de renda variável tem um risco um pouquinho mais alto, mas pode ser interessante porque os aluguéis, eles são reajustados conforme a inflação, né? Não é o IPCA que se usa, normalmente é o IGPM, mas é um outro índice de inflação. Então, isso beneficia o investidor que está aí buscando superar a inflação. Ele investe num fundo de investimento imobiliário, ele vai receber aí cotas desses aluguéis que o fundo recebe e esses aluguéis vão ser reajustados conforme a inflação. Lembrando que é um investimento de renda variável, então tem mais risco atrelado, você não deve investir se você não sabe como é que funciona ou se você não sabe quais são os riscos envolvidos. Mas, se você já entendeu como é que funciona, já sabe quais são os riscos envolvidos e acha que faz sentido para a sua carteira de investimento, pode ir, porque vai ser um investimento interessante para 2021 também. Além de ser de renda variável, ainda por cima tem uma parte da sua remuneração atrelada aí à inflação. Então,
isso vai subindo junto. Queria deixar uma dica muito especial para vocês que estão aqui até agora comigo, que é a seguinte: se você está procurando saber onde exatamente aplicar o seu dinheiro em 2021, né? Porque eu já falei algumas vezes para vocês, eu não sou analista do mercado financeiro, né? Eu sou educadora financeira. Então, existem vários profissionais, né? Que têm uma certificação específica para ser analista financeiro. Eles são habilitados pela CVM, que é o órgão que regula esse mercado, para fazer recomendações. Então, eles são os únicos profissionais que podem dizer assim: fulaninho, pega o seu dinheiro e investe na ação tal, que essa ação vai subir, essa ação vai cair, vende essa ação. Então, os analistas do mercado financeiro é que recomendam ações específicas e outros títulos, né? Eles podem recomendar todos os tipos de títulos, porque eles não recebem comissões desses investimentos que eles recomendam. Então, por isso que eles são certificados e habilitados para fazer isso. E aí eu pesquisei algumas casas de análise, né? Tem algumas que eu gosto muito, estou sempre seguindo. Eu pesquisei agora nessa semana e já tem algumas casas liberando materiais gratuitos com recomendações de ações, de fundos imobiliários, de outros títulos que as pessoas podem investir para 2021, entendendo que em 2021 são esses títulos que têm muito potencial de ganho. Então, por exemplo, a casa de análise Suno Research, você pode pesquisar aí, Suno, S-U-N-O, Research de pesquisa, ela já liberou um e-book gratuito. Você entra no site, baixa o e-book e ali tem diversas recomendações bem específicas de investimentos. Né? Outra casa de análise que eu adoro é a Speech, da Luciana Seabra, que eu entrei no site, não vi nenhum e-book, nenhum material gratuito, mas eu sei que eles fazem lives toda semana e algumas lives são gratuitas e abertas para quem não é cliente ainda. Então, você pode ficar de olho também ao longo de janeiro para acompanhar e pegar ali algumas recomendações que você ache interessante. Uma outra casa de análise que eu também acompanho e gosto é a Toro, né? A Toro Radar. Então, se você quer sugestões mais específicas de qual ação, qual título de fato investir, você pode buscar dentro dessas casas de análise. E uma última sugestão aqui de investimento para 2021 é você buscar investimentos que estão atrelados no exterior, né? Que o seu dinheiro ele vai ficar atrelado ao dólar, né? Principalmente ao dólar americano. A gente já tem algumas opções aqui no Brasil, né? Na verdade, você tem dois caminhos, digamos assim. Uma é você pegar o seu dinheiro e remeter lá para os Estados Unidos, né? Remeter lá para fora ou para a Europa, abrir conta num banco lá, enviar, fazer uma remessa, fazer o câmbio e aí investir lá. Esse é um caminho. E o outro caminho é você buscar investimentos aqui no Brasil que atrelam o seu dinheiro ao dólar. Ou seja, o seu dinheiro vai continuar aqui no Brasil, você vai fazer a declaração desse investimento no imposto de renda normalmente, não segue as regras de quem remete o dinheiro para o exterior, segue as regras de quem tem investimento no Brasil, mas o seu dinheiro vai estar atrelado ao dólar. Então, se o dólar subir, seu dinheiro sobe junto. Se o dólar cair, seu dinheiro cai junto. Por que que essa é uma recomendação que pode ser interessante aí para esse ano de 2021? Porque você vai estar diversificando o risco Brasil, né? Como o ano de 2021 é um ano que está sendo considerado muito incerto, né? Muito instável, então você diversificar em outros países pode ser um bom negócio. É claro que assim, o mundo todo está muito instável, né? Não é só o Brasil. Mas quando você tem um pezinho aqui, um pezinho lá, um pezinho acolá, isso acaba te dando maior equilíbrio, né? Um país conseguiu fazer a vacinação em massa, as coisas começaram a melhorar na economia super bem, o outro já não foi tão bem. E aí você tem dinheiro nos dois, né? Atrelado às duas moedas, você acaba pegando aí um equilíbrio, né? Nesse aqui eu não ganhei muito, até perdi um pouquinho, mas nesse aqui eu ganhei mais. Então você consegue diversificar o risco Brasil. Então, por isso que alguns analistas estão recomendando que para 2021 também pode fazer sentido. Mas lembrando que esses investimentos que atrelam seu dinheiro ao dólar ou enviar o seu dinheiro para investir lá fora também, são investimentos de maior risco ou complexidade, tá?
Então, investimentos atrelados ao dólar aqui no Brasil são investimentos de renda variável, tem um risco mais alto, então tem que ver se faz sentido para você nesse momento. E investimentos em que você vai remeter o seu dinheiro lá para fora, investir lá fora. Você pode até buscar investimentos de baixo risco, mas é um pouquinho mais complexo, né, esse processo aí. Você precisa abrir conta lá fora, você vai declarar isso especificamente, que você tem dinheiro no exterior dentro da sua declaração de imposto de renda. Dependendo do valor, né? Se for acima de 100 mil dólares, você já tem que fazer uma outra declaração também para o Banco Central. Você tem que fazer essa remessa de dinheiro, tem algumas formas de se fazer isso, né? Ou você abre uma empresa offshore, ou você faz um trust. Você até pode fazer isso na sua pessoa física também, mas aí tem outros riscos associados. Então, assim, já é um procedimento um pouquinho mais complexo. Tem que ver se isso está fazendo sentido para esse seu momento de investidor agora. Por último, para a gente fechar a live de hoje, bom, antes de fechar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre esses pontos, essas previsões? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem uma dúvida aqui. Desculpa, gente, não era uma dúvida. É que eu me perco nesses negocinhos aqui. Eu e a tecnologia, a gente se dá bem, assim, ela lá, eu aqui, fica tudo bem. Mas então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários pra mim. Mas pra gente fechar aqui hoje, eu queria te explicar o seguinte. Se você já começou a investir, investe em pouca coisa, ou se você ainda não começou a investir e quer começar, não se baseie muito no momento da economia, previsão 2021. Você precisa primeiro se basear em você mesmo, né? Então, descobrir qual é o seu perfil de investidor, se você tem um perfil conservador, moderado, arrojado. Definir quais são os seus objetivos financeiros, né? Então, nesse momento, todo o dinheiro que eu tenho é para minha reserva de emergência. Então, não adianta olhar quais são as previsões dos investimentos para 2021. Reserva de emergência é o feijão com arroz. A gente tem que investir em títulos de baixo risco e alta liquidez. Não adianta querer inventar a roda aí. Ou se você já está num outro momento, não, eu já tenho uma reserva boa aqui, agora eu quero começar a investir para minha aposentadoria, agora eu quero começar a investir para um curso que eu quero fazer daqui a 3 anos. Enfim, você colocar isso no papel e aí você vai começar a entender quais são os investimentos que são adequados para esses objetivos, né? Porque se a gente só buscar qual é o melhor investimento, vou investir em ações, a ação vai subir, aí você investe tudo que você tem em ações. Aí, por algum motivo, acontece um imprevisto, aquela ação cai, aí você perdeu o valor no momento que talvez você não possa perder valor. Então, o certo é a gente fazer o passo a passo correto antes mesmo de começar a investir e escolher os investimentos primeiro conforme o nosso perfil, os nossos objetivos. E aí, a partir daí, conforme a gente vai ganhando complexidade, digamos assim, entendendo melhor como é que funciona, tendo um patrimônio cada vez maior para investir, aí a gente vai diversificando e aí sim a gente vai buscar, poxa, 2021, onde é que eu posso ganhar aqui com esse dinheiro que da minha aposentadoria para daqui a 20 anos, ou é um dinheiro que não vai me fazer falta agora. Aí a gente vai então buscar os investimentos do momento, né? Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela audiência, vocês estarem aqui até agora comigo. Se tiverem qualquer dúvida depois da live, pode me procurar, que eu fico super feliz de responder todo mundo, tá bom? Obrigada e até logo!